Hoje é dia de entrevistarmos um personagem que foi contemplado, homenageado com a maior, podemos dizer assim, honraria que o esporte catarinense pode oferecer. A Comenda do Mérito Esportivo, um título instituído pelo Conselho Estadual de Esporte e homologado pelo Governo do Estado de Santa Catarina. E um destes personagens eleitos comendadores do esporte de Santa Catarina está aqui ao nosso lado, Deraldo Opa, 55 anos de idade. Boa noite, Deraldo, tudo bem? Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Tranquilo? Tranquilo. Acho que depois dessa trajetória toda, a gente começa a viver uma fase de calmaria, no sentido de que a gente, como você falou, é agraciado com uma honraria dessas. Eu jamais esperei receber, confesso, não é ataque de humildade não, eu jamais esperei receber, porque eu ainda estou na ativa e pretendo ficar na ativa por muito tempo, né? Então até brinquei com o pessoal quando me convidou, disse, pô, estão me dando essa comenda aí para eu pendurar a chuteira, não. Então me surpreendi, foi em 2012 a minha comenda, e me surpreendi porque eu estou ainda muito atuante no meio esportivo. Muito atuante no meio esportivo. E quando fui comunicado, me ligaram ao vivo da reunião do conselho, dizendo, parabéns, comendador, sábado de manhã, 9 horas da manhã. Eles dizem, como assim? Parabéns por quê? Não estou de aniversário hoje, pô? Aí, não, acabasse de ser eleito aqui, conselho... Aliás, como marca esse dia quando você fica sabendo dessa notícia? Eu não tinha a mínima ideia, porque eles pediram para minha família, para minha esposa e meus filhos, o meu currículo, e eles deram um jeito de pegar isso do meu computador sem eu saber. E a gente tem nos arquivos o currículo. E aquela foi uma surpresa muito grata, porque a gente batalha, a gente luta, principalmente no esporte como o atletismo, que as coisas são tão difíceis para o atletismo no estado inteiro, e a gente nessa trajetória busca sempre recursos, condições melhores para a modalidade. Quando vem um prêmio desses, a gente fica assim, será que eu já cheguei lá, no máximo? Eu acho que não, eu confesso que ainda temos muita coisa para fazer. Agora, a felicidade de termos inaugurado uma pista de primeiro mundo na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é mais um fator motivador para a gente continuar estimulando e fomentando o atletismo no estado. Mas é uma honraria assim, que me deixou muito feliz. Eu agradeço o Valmor Batistotti Filho, presidente da federação, que foi meu padrinho, meu indicado, e pelo que eu soube, meu nome foi assim, muito bem aceito. Uma unanimidade? Acho que sim, eu não sei, eles não contam, mas eu acho que foi. Bom, Deraldo, como ele já falou, foi homenageado no ano de 2012, juntamente com Álvaro Portugal de Oliveira, um senhor do basquete na cidade de Blumenau. O senhor Armando Gonçalves, eu não estou lembrando. O Índio. Itajaí, handebol técnico e handebol. A Celeste Román, se não me engano, é do atletismo. Celeste, lá de Aranaguá. Ele faz um trabalho na Escola Murial do Aranaguá. Ele é padre, se não me engano. É padre Celeste. Né? E ele surgiram grandes nomes do atletismo catarinense do trabalho dele. Acho que é justo. O Teodoro Carlos de Livramento Dúquero, Teodoro Dúquero, o Conselho de Julgamento, né? Isso. Nosso amigo. Um assíduo frequentador do Facebook. Tá sempre lá. A Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação, a ADIEE. Mais do que justo. E o querido Álvaro Roberge Ribeiro, em memória, foi homenageado o jornalista Álvaro Roberge Ribeiro. Álvaro. Lagiano, que morava em Penha quando veio a falecer no ano de 2012. Foi no mesmo ano que ele faleceu, ele foi homenageado. Exatamente. E me permite, Júlio, eu fui o orador dos agraciados, me escolheram para ser o orador também, e foi assim, eu coloquei no meu discurso naquela ocasião, que o Conselho tinha sido muito feliz, porque ele conseguiu contemplar vários segmentos que compõem o esporte. A escola, com o Padre Celeste, o clube, com o Álvaro Portugal, sim, a arbitragem, comigo e o Índio, as instituições, e a DIE é uma representação importante no cenário esportivo. Exatamente. Né? O jurídico, que é o que pune, que controla, que é o Teodoro, e a imprensa, infelizmente em memória no caso do Álvaro, mas que tem um papel extremamente relevante
na divulgação do esporte, né? Então acho que foi um ano aí bastante feliz. Muito bem. O microfone está um pouquinho baixo, porque nós estamos ao vivo. Vou passar lá para o Júlio Herman, para ele, quem sabe, substituir as baterias, e nós vamos conversando aqui com o meu microfone. Me fala um pouquinho da sua vida esportiva. Você veio do basquete, para minha surpresa, e chegou ao atletismo. Como é que foi essa sua passagem? Aliás, você é de onde mesmo, hein, Geraldo? Eu sou de Santana do Livramento, do Rio Grande do Sul. Fronteira? Fronteira com o Uruguai. E lá na minha cidade, quando eu era guri pequeno, tinha 2 esportes, futebol ou basquete. Para ter ideia, lá tem 3 clubes de basquete do lado do Brasil, atravessa a rua, é Uruguai, Ribeira, tem mais 3. Então são 6 clubes de basquete numa população de 110 mil habitantes. Basquete lá tem uma cultura muito grande. E o futebol. Como eu não era muito bom no futebol, embora esforçado, comecei a brincar de basquete desde os 8 anos de idade, no meu saudoso Esporte Clube Guanabara. E joguei bastante tempo lá. Quando vim para Florianópolis, com 17 anos, terminei o ensino médio aqui. Naquele ano eu não só jogava futebol, brincava, mas sem nenhum compromisso. Em 78 eu entrei para a Universidade Federal e tinha um timaço de basquete. Tinha um timaço. Roy, Bombeiro, Romualdo, aquela turma, Júlio Rocha, quando estava surgindo. Óbvio que eu não tive vaga no time. E aí comecei a trabalhar no atletismo, logo em seguida a federação, naquele ano foi fundada a Federação de Catarinense de Atletismo. Me envolvi com o atletismo de 2 maneiras. Primeiro na arbitragem, por incrível que pareça, e depois comecei a praticar o atletismo. E fui assim um ótimo atleta esforçado. Ótimo atleta esforçado? É muito bom, hein? Aquele atleta que compõe para a equipe, mas também eu peguei uma geração brilhante em Florianópolis e a gente não tinha chance, na verdade. Eu corria os 100 metros para 11,3, 11,4, mas tinham 8, 9 atletas que baixavam de 11, 10,9, 10,8, não tinha vaga. Aí fui para os arremessos, fazer 48, 49 no dardo, mas tinha gente que fazia 55. 39 no disco, tinha gente que fazia 50, um outro mais. E aí vai, né? Um acúmulo de frustração. E numa época, Júlio, que a gente não competia por outro município. Era amor à camisa mesmo. Então a gente morava em Florianópolis, não competia por Florianópolis, não competia com ninguém. Morava em Joinville, a mesma coisa. Hoje é troca de município de camisa como troca de roupa, mas naquela época não tinha isso. Ou você era de Floripa, era de Floripa. Não tinha... Era camisa. Era interessante aquela época. Bom, você atualmente exerce a função de árbitro. É um árbitro credenciado pela Federação Catarinense de Atletismo, mas atua meio que nos bastidores. Gosta muito da comunicação também, você, né? Tem um perfil de comunicador, eu já percebi, até porque você tem um histórico, inclusive, de TV, né? Também, a gente fez não lembro agora se foi 2004, 2005, nós fizemos o Esporte Cultura ao vivo, na ao lado do Fernando Linhares da Silva. Antes do Fernando, ele fazia o futebol, antes do Fernando a gente tinha o Esporte Cultura Amador. Com quem? Eu fazia junto com o Nelson Aguiar, professor da UFSC, o Nelson. E aí a gente ficou 1 ano e meio no ar, mas daí acabou o patrocínio, aquelas coisas, o programa saiu. Mas era um programa que tinha uma audiência muito legal. Eu fiquei sabendo semana passada que a TV Cultura, durante um período é administrada pela UDESC e outro período é administrada pela Universidade Federal. Como é que é esse processo lá? Olha, Júlio, eu confesso que eu não sei exatamente. 2 em 2 anos? Eu não sei como é que está isso hoje. Mas continua isso. Que eu sei que a TV Cultura hoje ela faz só programação do Rio de Janeiro. É uma repetidora, né? Não tem mais a programação local. Infelizmente. Perdeu-se um espaço muito grande ali. Eu conheci os estúdios da Cultura ali próximo ao IPA, aqui no centro da cidade, supermercado. Um prédio da Universidade Federal. E conheci a Cultura também lá no Morro da Cruz. A gente foi nos 2 estúdios. Participei de uns programas lá, convite de Fernando Linhares da Silva, uns colegas de profissão que de vez em quando nos levavam lá para falar um pouco do esporte. Na época, eu muito envolvido com o futebol, enfim, participava desses programas. Mas era muito interessante. Você ficou 1 ano e meio fazendo esse programa? 1 ano e meio. Qual era o foco? Era esporte amador. Esporte amador. E era muito legal, sabe por quê? A gente fazia, era meia hora de programa ao vivo, e a gente deixava um número de telefone aberto. Então, cada convidado que vinha, a gente pedia para trazer alguma coisa da sua modalidade. Uma camiseta, uma bola. E aquele telefone
bombava. É mesmo, né? Tem uma história que me permite contar? Conta, fica à vontade. No primeiro ano que Floripa ganhou o vôlei, a liga, eu não me lembro se era CIMED. Era assim. Não, era o Sul. O primeiro ano foi o Sul, né? Obrigado. Aí perderam aqui para o Minas, perderam o jogo lá em São José, inclusive perderam para o Minas. E aí no dia seguinte tinham que ir para Belo Horizonte para fazer o último jogo lá em Minas. Tinham 5 menininhas no aeroporto, 5 fãs, menininhas, as únicas que foram se despedir do time. E eu havia entrevistado o Chico Lins, que era o supervisor na época, antes do jogo, e ele me prometeu que se a CIMED ganhasse, a Unisul ganhasse a Liga, a primeira entrevista seria dada para o nosso programa. Chico Lins sempre... Não, mas olha só. Aí deu esse fato, perderam, foram para Minas, aquelas 5 menininhas, foram lá e foram campeões. Foram campeões lá dentro de Belo Horizonte. O fato legal que eu sempre gosto de elogiar é que eu recebi um telefonema na segunda, o programa era na segunda-feira, 6h30 da tarde, 2 horas da tarde, do Chico Lins, dizendo que ele estava levando o Marcos, que era o técnico, e mais 2 jogadores, eu não disse qual era. E eu lembrei para ele das menininhas, que eram 5 alunas minhas do Colégio de Aplicação. Eles estão levando as meninas. Então foi um programa muito legal, sabe? Foi a presença das meninas. Primeiro porque ele cumpriu a palavra. Eu acho que isso aí foi um fato que marcou muito aqui no nosso programa. Ele foi a primeira entrevista ao vivo do time da CIMED após a conquista do título. Foi lá no estúdio da TV Cultura. Levei assim. E o primeiro título deles, né? Primeiro título. E aquele telefone foi explodindo. Eles levaram camisa, levaram bola, autografada, assim, bombou o telefone. Foi um fato que marcou muito legal. E eu lamento muito ter parado aquele trabalho, porque a gente conheceu pessoas muito interessantes. Assim como você faz aqui toda semana. Então eu aprendi com o programa, porque, por exemplo, Le Parcours, nunca tinha ouvido falar. Le Parcours, que é aquela percurso de rua que pula muros, escala árvore, não sei o quê. Aí levei umas pessoas lá para falar sobre isso, e foi muito gratificante aquele programa. Mas quero voltar no tempo. Você falou que eu tenho essa facilidade, realmente, mas eu tenho um fato marcante. Por que eu trabalho com o microfone? Hoje eu sou o locutor da Confederação Brasileira de Atletismo. O Braga, o jornalista que está aqui nos bastidores, colega de trabalho aqui, disse que acompanhou você, reconheceu a sua voz como locutor oficial do Troféu Brasil, caixa realizado agora em São Paulo. 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. É verdade. Eu comecei assim, em 1980, Jogos Abertos de Alagoas do Sul, eu ainda era acadêmico, era há 2 anos árbitro, mas ainda acadêmico da Universidade Federal. E primeira etapa dos Jogos Abertos, eu estava trabalhando no arremesso do peso, nunca esqueço. Aí, alto-falante, acadêmico Deraldo, presente na secretaria. Eu já disse, sujou, fiz alguma coisa errada. Cheguei lá, dona Alva Neves Pesce, Dona Alva, que uma lenda viva, está nos devendo uma visita também, comentadora do esporte. Vou cobrar dela essa visita. Isso. A dona Alva me deu assim uma prancheta com um programa horário e me deu o microfone. Tá aqui, te vira. Tu és a partir de agora tu és o locutor da competição. O que é que eu faço? Te vira. Foi bem assim. Comecei no tratamento de choque. E de lá para cá, 80 vamos fazer 35 anos agora, eu estou anunciando Jogos Abertos. É uma trajetória que me levou aí a outros espaços, e aí a Confederação Brasileira desde 2005 me chamou para fazer os eventos. Fiz Jogos Pan-Americanos, Mundial de Meia Maratona, muitos sul-americanos, ibero-americanos, tudo no Brasil. E é uma coisa assim que surgiu porque a dona Alva, que visualizou, quem sabe, que eu tinha essa facilidade. Essa facilidade de comunicação. Talvez até essa comenda tenha muito a ver, essa honraria que eu recebi, com o trabalho que eu fiz ao longo desses anos, porque você sabe disso. Quando você fala o nome de um atleta, você pode falar o nome do atleta, mas você pode botar algo a mais na sua voz. Algo a mais, um tom a mais. Na premiação. Exatamente. E isso é uma coisa que o pessoal... São poucos que têm o dom da comunicação, né? Tem muita gente que fala, que vai para frente de uma televisão, enfim, mas não consegue se expressar, não transmite a essência da comunicação, não leva. Eu confesso que eu tenho trabalhado muito isso, nesse sentido de levar a comunicação, de dar a informação, de fazer, de ser ouvido, entendido principalmente. Isso é importante. Você tem o dom da comunicação. Eu vou te confessar uma coisa aqui baixinho.
Eu sou extremamente tímido. Tímido? Eu sou, por incrível que pareça. Mas com o microfone na mão, a timidez vai embora. Tá bom, então. Bom, a gente vai a um brevíssimo intervalo. Em seguida, o Beraldo vai mostrar para nós a sua medalha da Comenda do Mérito Esportivo. E a gente tem muito ainda a falar a respeito da vida deste comendador do esporte de Santa Catarina. Até já. Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo. Hoje é dia de Comendador do Esporte e a apresentação da série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Beraldo, nosso convidado dessa noite, mostra pra gente essa medalha aí, essa honraria que você recebeu e que com muito orgulho você conserva esse documento, esta honraria. Esta é a Qual medalha. câmera? A câmera pode ser aquela lá, à sua esquerda. É uma medalha, né? Nós recebemos um diploma também e um pin, uma espécie de pin. Com o mesmo logo da medalha, né, que diz que é Comenda do Mérito Esportivo, e um diploma também. Uma honraria que me deixou muito honrado. Honrado. Deixar ela abertinha aqui. Muito bem. Atletismo, você já falou da sua vida, né, as suas frustrações como atleta de atletismo. Você dedicou a sua vida também profissionalmente à Universidade Federal de Santa Catarina. Sim, né? Colégio de Aplicação. Colégio de Aplicação. Sempre o Colégio de Aplicação? Sempre. Eu me formei em julho de 2001, de 81. Em outubro fiz o concurso, tirei primeiro lugar. Aí aqueles trâmites, eu comecei efetivamente a dar aula em fevereiro de 82. Então eu passei no concurso com 21 anos. Com 21 anos. E o que está acontecendo? Quarta-feira agora dei entrada na minha aposentadoria. E aí para literalmente? Não vou parar não. A gente é muito novo para parar. Mas eu acho que depois de 34 anos lá dentro, quase 34, acho que a missão está cumprida. Dentro do Colégio de Aplicação. Gerações já passaram pela gente, já não só no dia a dia das aulas, mas eu tive um grupo de treinamento do Colégio de Aplicação que durante quase 20 anos criando, né, fazendo atletas. Cheguei a ter atletas campeões brasileiros, Você sempre incentivando? Sempre incentivando. Mas eu sempre dizia para eles, eu quero ter atleta até 17, 18 anos, depois eu vou perder vocês para a universidade. E era o que acontecia. Raríssimos continuaram depois do vestibular, tive alguns campeões universitários também. Houve o reconhecimento por parte dessa moçada que você de repente revelou? Olha, Júlio, inclusive hoje eu estava no grupo do WhatsApp, eles fizeram um grupo de uma geração lá de alunos, que são milhares, né? E hoje, coincidentemente, eu estava recebendo assim, aqueles afagos de ego. Que te enche assim. É verdade, porque aquilo que não tem preço, que é o que o dinheiro não paga, que é a satisfação de contribuir na formação das pessoas, não só como atleta, mas como seres humanos, né? E eles têm um outro grupo também, é os filhos do tio Derek, eles me chamavam de tio Derek. Eles têm os filhos do tio Derek também. E essas coisas dão muita satisfação, porque a gente como educador e como treinador tem que saber dividir as coisas. O treinador tem que ser um educador. Se o treinador se preocupar apenas com a sua parte técnica e de resultados, ele não tem resultado. Não tem resultado. Né? Porque o resultado não se programa, o resultado acontece. O resultado faz parte de todo um trabalho, porque pode chegar lá na hora, o atleta pode tropeçar 1 metro antes da linha de chegada e perder a prova, como aconteceu. Aconteceu algumas vezes. Mas você tem que educar esse ano. E hoje eu tenho médicos, engenheiros, advogados, bioquímicos, que passaram para a nossa mão. 20 anos esse trabalho. Muito bem. 20 anos. Se fala em 20 anos, eu lembrei de 34 anos. O que representa 34 anos para você? Dentro da sua história esportiva. Da minha história esportiva... 34 anos de jogos abertos ininterruptos. Esse ano eu faço 35. 35 anos de jogos abertos ininterruptos. Mas 34 edições de jogos abertos. Eu não dissocio hoje, eu não consigo dissociar a minha atividade de arbitragem no esporte dos jogos abertos. É uma coisa que caminha junto, que em 1978 eu tive meu primeiro contato com os jogos abertos, lá em Caçador. É um primeiro contato meio modesto, assim, que eu fui meio que auxiliar. E a partir de 79, em Blumenau, que eu considero até hoje o melhor Jogos Abertos já foi feito em Santa Catarina. 79 em Blumenau, para mim foi o melhor Jogos Abertos. Por quê? Para você? Pelo conjunto da obra.
Não é, foi o primeiro grande Jogos Abertos. Também tem isso, mas a estrutura de Blumenau naquela ocasião e a forma como foi conduzido os jogos foi encantador. Naquele complexo do SESI. César já tinha cinética, né? Não, cinética não. Era carvão. Eles não eram carvão, eles eram um composto de uma areia mais... Era muito bom, mas os jogos em si, sabe, aquilo marcou de uma forma que hoje eu não dissocio a minha atividade dos Jogos Abertos. Quando tem qualquer compromisso em novembro que choca com os Jogos Abertos, eu cancelo, eu não vou. Já faltei a casamento, família, já faltei a festa, não vou, eu vou para os Jogos Abertos. Jogos Abertos. Vou para os Jogos Abertos. E espero ir bastante tempo ainda. Enquanto estiver me aguentando ali, eu vou ficando. Né? Vida longa para você e para os Jogos Abertos, então. Não, os Jogos Abertos não. Aliás, por falar em Jogos Abertos, você, antes de entrar no ar, nos contava os bastidores de Jogos Abertos aí. Não sei se você vai ter a liberdade para citar nomes, mas que episódio foi? Só para descontrair um pouquinho, ele contou e a gente deu gargalhadas aqui. Aquela história do sabão em pó em Concórdia lá. Como é que foi essa história? Não, Aliás, você tem inúmeras histórias. Tem. Se for escrever um livro do que você já vivenciou tem e dois participou também, não sei. Tá. Também? Nem falo muito. Tem dois livros, né? O que aconteceu no esporte e o que aconteceu fora do esporte. Eu acho que esse é mais recheado, inclusive. Mas aí vamos comprometer o grupo. Fora do esporte é sobre a lua? As festas, as noites, aquilo que rola depois da competição. Que é importante também. É importante. Porque hoje em dia, vou ser franco, Júlio, hoje os Jogos Abertos nesse aspecto perdeu a graça. Sim. Você vai lá, trabalha, não tem mais a confraternização, não tem mais aquele lance de encontrar com um amigo como a gente. Eu vou falar do Álvaro, inclusive. O Álvaro Roberto. Você estava no boteco lá, pegava o violão. Isso não existe mais. Os Jogos Abertos nesse aspecto perdeu esse charme. Esfriou. Melhorou muito tecnicamente, não tenha dúvida, mas perdeu. Mas a relação humana, aquele contato. Então tem. Mas voltando para a Concórdia, em 84 foram jogos maravilhosos. Né? Eu tenho 4 Jogos Abertos inesquecíveis. Blumenau 79, Jaraguá 80, Lages 81 e Concórdia 84. Esses são inesquecíveis, por tudo que rolou assim, de histórias e também pela competição. Mas o Concórdia tem um chafariz muito grande lá no meio da praça. É bonito, uma praça muito bem cuidada. E tinha um rapaz lá que era o encarregado, ele não deixava ninguém botar um pé em cima da grama, assim, um cuidado total. Aquele chafariz, então, uma iluminação bonita, à noite ficava aquela coisa legal, todo mundo lá assistindo, e o homem não deixava ninguém chegar perto. Bom, o que aconteceu? Uma noite a gente saiu, acho que foi o Bar da Rainha. Estávamos voltando para o hotel umas 3, 4 horas da manhã, aí olhamos para a praça assim, tinha parecia um algodão doce, não sei quem, colocou algumas caixas de sabão em pó no chafariz. E aquilo, é natural que aquilo cresça. Parecia um algodão doce gigante. Dizem as más línguas que foi uma delegação que estava em frente ao hotel. Não, a praça. Mas eu não vou entregar aqui, nem que me amargue, senão eu vou apanhar da turma do judô. Opa, da turma do judô. Que isso? O judô está ali na frente. Não, mas era uma época muito legal. Tem outra história também maravilhosa. Você testemunhou a história do Pepe também, não? Claro, eu estava junto. O Pepe, outro comendador, nosso amigo. Nesses mesmos jogos, no baile da Rainha, daqui a pouco eu olhei para um canto lá, assim, estava... Abriram, assim, briga não é, porque está muito calma, né? Não tem barulho, não tem cadeira quebrada, nada. Aí nós fomos ver, o Pepe tinha deitado no chão, em posição cadavérica. E tinham velas bonitas. Aquelas velas decorativas. Aquelas grandes, colocaram uma em cada canto do Pepe e ele estava lá dando um repouso. E todo mundo, o pessoal de Concórdia, não conhecia, ficou todo mundo ali, o que é isso? O homem morreu? Estão chamando. Essa é uma história desse tipo aí, tem um monte, né? Tem. Nesse mesmo bairro também teve um desfile de moda, daí tinha uma passarela com manequins, bonecos também, né? Manequim lá no... Aí, de vez assumiu os manequins e algumas pessoas assumiram a postura, ficaram uma meia hora lá para estátua. Coisas assim que a gente morria de rir, era muito bom, essa fase romântica dos jogos, né? Você falou ainda há pouco aí no Baile da Rainha, acabou o Baile da Rainha no Jasco? Mas já acabou há muito tempo. Há muito tempo, né? Se não me falha a memória, o Baile da Rainha acabou nos anos 90. Nos anos 90. E era uma coisa legal, porque, como eu digo, confraternizava. O Baile da Rainha acabava sempre assim quando acabava o atletismo. Se não me falha a memória, acabava a natação e o judô, tudo junto.
Então, aquela noite lotava, né? Mais o pessoal da cidade, mas aquela turma que pulava a janela. Atletismo, que são modalidades que reúnem uma grande quantidade de pessoas. Lotava o baile. Lotava o baile. Mais o pessoal da cidade, mais o pessoal que pulava a janela do alojamento para ir dar uma passada. Aí no dia seguinte os caras tinham que jogar às 8 horas da manhã, mas era uma farra, fazia jogar. Então o baile da rainha era fantástico. Tinha as torcidas, os municípios levavam torcida organizada para as suas candidatas, que eram atletas. Exatamente, o baile da rainha, né? Então, essa fase romântica dos jogos, que eu digo, ela acabou muito cedo, muito cedo. E hoje eu vejo dificuldade em reeditar uma coisa dessa, né? Por uma série de fatores. Eu lembro vagamente desse baile da rainha, até mesmo em Concórdia, mas também circulava no ambiente dos Jogos Abertos um jornalzinho que era interno, né? Você lembra desse jornal, o Corneta, mais ou menos assim, que pegava os furos da moçada lá e saía um jornalzinho e circulava lá. Teve um tempo que o Corneta... Era o Corneta, Era né? o Corneta, acho que Você pegou esse tempo ou não? Eu acho que eu peguei bem no início. É. Eu comecei em 78... Eu acho que ele foi até 81, por aí, 82, depois não vi mais. Depois, na época da Rodojasc... Rodojasc... Eu nunca soube quem é que fez o Corneta. Quem era o Rodojasc tu não pegou essa época não, né? O Rodojasc? A Rodojasc? Não. Não, esse teu nome é estranho. Então vamos entrar no mérito. Bom, só para descontrair, fechando esse parênteses aí de descontração, voltando a falar, sempre falamos sério, né? Claro. Mas, Deraldo, você que tem uma relação muito próxima com o atletismo e com o esporte em Santa Catarina, o que está faltando para melhorar o nosso esporte? Eu vejo que Santa Catarina foi contemplada com uma pista de atletismo, embora ainda inacabada, precisa de uma estrutura ainda para funcionar. Nós temos uma excelente do atletismo. Nós temos uma excelente pista. Excelente pista, né? Mas no contexto geral, assim, do esporte de Santa Catarina, você como um gestor, como uma pessoa influente que tem relação direta com vários outros gestores do esporte, principalmente atletas, que sentimento se tem em relação ao atual momento do esporte no nosso estado? Olha, bom, Santa Catarina, e não só no atletismo, como em outras modalidades, sempre foi um expoente no Brasil. Apesar de todas as dificuldades, Santa Catarina está sempre entre os 4 primeiros do Brasil no atletismo, e em outras modalidades também. Mas o que falta para mim são investimentos e estrutura. Por exemplo, nós temos aí a pista de Itajaí, inaugurada há 14 anos atrás, que ainda está lá salvando a pátria. Temos uma pista em Blumenau, naquele estádio maravilhoso, que está interditada por problemas técnicos na construção da pista. Aí a empresa que colocou a pista culpa a empresa que fez o piso, e essa não acaba. E agora a pista da UFSC. Outro dia eu até coloquei no Facebook que houveram inúmeras promessas de políticos de construir pistas em vários locais, inclusive Joinville, até o falecido Luiz Henrique citei isso, né, que a terra dele nunca fez uma pista sintética para o atletismo que Joinville tem. Forte, que é o melhor atletismo de Santa Catarina. É o melhor, né? É melhor. Tem expoente lá. Não dá para dizer, no conjunto da obra é Joinville. Mas Chapecó tem uma estrutura fantástica, só falta uma pista sintética no Verdão. Criciúma se faz um bom atletismo. Criciúma já teve uma pista sintética nos anos 80. Teve. Onde hoje é o centro de eventos ali, atrás daquele ginásio de esportes. Ali tinha uma pista sintética? A pista de Robertan, que eram aquelas placas pretas, né? Sim. Mas aquela pista durou anos. Ela foi inaugurada para os Jogos Abertos de Criciúma em 87. Ela nos serviu até 98, por aí. Tudo rolava em Criciúma. Até porque a sede da federação era lá. Mas a pista era o atrativo. Só que ela foi se decompondo, o material com o tempo. Né? E não houve reposição, e a prefeitura depois botou no chão lá e fez um enorme centro de eventos, que também é importante. Então falta isso. Se Santa Catarina tivesse mais pistas sintéticas e mais material de qualidade, porque o atletismo não é só uma pessoa. O pessoal pensa em atletismo alguém correndo. Mas, por exemplo, salto com vara. Uma vara de qualidade hoje não custa menos de 3, 4 mil reais, para começar, daí para cima. O conjunto de colchões do salto com vara é algo em torno de 15, 20 mil reais. Os postes, a estrutura. Porque você não vai colocar uma pessoa que salta 4,30 metros a cair numa área insegura. E por aí vai. O dardo. O dardo é um implemento que, se não for de boa qualidade, ele quebra, enfim. Tem toda a estrutura também, a
a grade de proteção, enfim, Sim. as barreiras. Cada barreira, agora eu não vou lembrar, eu vou mentir, mas ela não custa menos que 150, 200 reais cada uma. As bases de largada também, as bases de largada, ali que fixa no piso para largar. Então, é um esporte, ele é caro no sentido de montar a estrutura, mas depois que você monta a estrutura, ele se paga. Mas, infelizmente, os dirigentes não enxergam isso, né? Os políticos, os dirigentes que liberam as verbas, é sempre minguado. Isso é uma briga que nós temos há 38 anos, 37 anos que eu estou nessa, 37 anos que eu estou vendo essa mesma briga, entendeu? A safra de professores de atletismo no estado é boa? Excelente. Nós estamos com uma safra excelente. A maioria ex-atletas que viraram treinadores, e todos eles qualificados, concurso pela Confederação Brasileira de Atletismo. Então são pessoas que estão fazendo um excelente trabalho. Claro, ainda temos os treinadores antigos que persistem, são ótimos. O professor lá de Blumenau, o professor Ivo da Silva, um expoente, né? Também nosso colega comendador Ivo da Silva. O Ivo da Silva. E temos o Vilmar Varlati em Timbó, que também é outro expoente daquela geração antiga. A meninada nova também, Ibirama e Rio do Sul, que é um centro parece que fazem arremessadores em série, lá nunca vi isso, como surgem arremessadores. Roberto Botolotto, no Sul, em Criciúma, Margit Weiss, em Joinville, junto com o Lauro Zafel, João Carlos dos Santos. Aqui em Itajaí, o Luciano Moser e a esposa, a Janaína. A Suaca, né? A ACA, quanta gente surgiu dali. Aí não vamos descer injusto, vamos falar dos outros. Blumenau, que está fazendo um trabalho excelente. Jaraguá do Sul, professor Adriano. Chapecó, professor Samarone, professora Mateli. Concórdia, enfim. Nós temos uma mina, Santa Catarina é uma mina de atletas de atletismo. Falta o quê? A estrutura. Incentivo. E aí eu não falei dos pequenos. Você pega Campos Novos, que estão iniciando agora. Você pega Caçador, que está fazendo um excelente trabalho, o professor José está fazendo um excelente trabalho em Caçador. Que bom. Né? Muito na área do fundo e meio fundo também. Mas se colocarem mais estrutura, começa a sair saltador, arremessador. É questão de ter a estrutura e ter um pessoal capacitado, que isso é fundamental. E a mesma coisa na arbitragem, Júlio. Hoje nossos árbitros todos têm curso, todos os nossos árbitros são qualificados. E porque hoje não existe mais o amadorismo. A pessoa tem que ter conhecimento, porque o atleta tem conhecimento, o treinador tem conhecimento da regra, o árbitro, se não tiver, nós estamos quebrados, né? Então eu tenho que qualificar meus árbitros o tempo todo, senão estou quebrado. Está quebrado. Deraldo Opa, comendador do esporte de... É só Deraldo Opa? Ferreira Opa. Ferreira Opa. É Opa, todo mundo... O-P-P-A. Mas todo mundo fala Opa, já assumi essa... É Opa. Muito bem. Opa me lembra outra coisa. Vamos ao breve intervalo e a gente volta em seguida para o bloco final do Panorama Esportivo Especial desta sexta com o comendador Deraldo Opa. Até já. Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo de sexta com a série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Hoje, marcando presença no estúdio do Panorama, Deraldo Opa. Comendador do esporte, 55 anos de idade, uma vida dedicada ao atletismo. Deixa eu abrir este último bloco do programa para uma sugestão de pauta dada pelo nosso colega Rodrigo Braga em relação a uma iniciativa sua de fazer homenagens nas provas de atletismo, especialmente nas disputas dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Como é que funciona essa homenagem? A eleições surgiu, Júlio, porque eu sempre achei assim, eu fiquei muito honrado de ter sido homenageado com a Comenda em vida e novo, porque a pior coisa é ser homenageado depois, ou muito velho ou depois de morto. Tá bom. Né? E eu comecei a pensar nisso aí, e em 2005, quando a gente assumiu a federação, a gestão do Valmor, o primeiro mandato do Valmor, nos Jogos Abertos de Chapecó, uma atleta, Marta Magalhães dos Santos, que competia por Concórdia, anunciou que estava se despedindo naquele ano. Aliás, ela é recordista de alguma coisa. Ela tem recorde não sei se foi revezamento. Esse nome é bem familiar. Martinha, um prato espetacular. E aí, quando a Martinha falou isso, e ela ganhou medalha, eu aproveitei o gancho e fiz essa homenagem para ela. Isso foi no primeiro dia já. Aí eu falei com o Valmor, falei com a dona Alva, disse, olha, por que a gente não começa?
E aí, já na sequência, no dia seguinte, sem a Alva saber, já homenageei a Alva. Então, fiz uma homenagem para a Alva. E eu não me lembro, agora me fugiu, quem foi o terceiro homenageado naqueles jogos. E aí virou uma tradição. Tem jogos, por exemplo, que a gente homenageia 5 pessoas, 6 pessoas. E eu acho pouco. Eu acho pouco, entendeu? Porque o Evaldo Rosa da Silva, por exemplo, que é o recordista do 400 metros rasos, desde 1980. Vai fazer 35 anos agora esse ano que o recorde dele, e não vão bater. Já estou avisando agora, mês de maio, não vão bater o recorde do Evaldo. Então um cara desse tem que ser lembrado todos os jogos. Claro, eu não vou todo ano entregar uma medalha para ele. Sim, ele mas já foi pelo menos uma referência. Mas aí a gente começou assim pegar, o pessoal começou a aparecer nos Jogos Abertos, os atletas começaram a ir, assistir. Então eu fico ligado, como eu tenho todas as informações no meu computador, depois eu vou falar sobre um livro que eu vou lançar esse ano, eu fico ligado. Aí apareceu fulano e tal, eu estou de olho. Aí eu sei qual é a prova que ele foi destaque. Quando eu vou premiar aquela prova, eu chamo. Já tem um histórico. Eu chamo ele para entregar a medalha. Fazemos o procedimento da medalha, tudo legal, acabou a cerimônia, digo, pode parar. Peço licença aos vencedores, fica no pódio, e aí falo do cara. E, geralmente o cara acaba chorando. Mas então você homenageia o cara ali, na pista onde ele viveu anos na vida, no meio que ele ama. E junto às pessoas e junto com os caras da prova dele. Então isso aí o pessoal agradece demais, o pessoal acha muito legal. E a cada ano já tem gente já me perguntando quem é que tu vai homenagear em. Eu não tenho a mínima ideia, porque isso surge lá, entendeu? É muito espontâneo também, né? Por exemplo, agora no ano passado, o Otávio Rosenbrock Jr., que ficou por 21 anos recordista dos 100 metros rasos, em 78 em Caçador fez 10,5. Ficou 21 anos, bateu em 99. Aí, pô, um cara desse aparece lá, tem que homenagear. Apareceu o Joilson Marcos da Silva, que foi um de Módena, atleta, maior atleta. E o Joilson nunca tinha ido aos Jogos Abertos. Nunca tinha aparecido. Me aparece o Joilson lá no dia do final do Decathlon. É um gancho, hoje. Pega o cara e faz. Mas assim, não tenho a mínima ideia de quem vai ser homenageado em 2015, lá em Joaçaba esse ano, né? Mas quem aparecer, fica ligado. Em 2007, quando nós lançamos o Jornal Esportivo, com frequência nós precisávamos de alguma informação, alguma história, enfim. E nós procurávamos aqui a Aline, a secretária da Federação de Atletismo, a Aline Dutra, né? Ou então o Valmor, e eles nos davam como referência alguém que tinha informação sobre recorde, sobre vida esportiva, de um atleta ou outro, você. Você tem um acervo muito grande de material, você tem lá na sua planilha, não sei se está no papel ou já levou tudo para o computador, você tem um histórico do atletismo de Santa Catarina muito grande. Mais especificamente Jogos Abertos. Mais Jogos Abertos. Porque de Santa Catarina não dá para fazer, eu posso fazer de 78 para cá. De 78 para cá eu tenho tudo. Tudo que foi feito no estado eu tenho. De 78 para cá em termos de campeonatos estaduais, tudo, inclusive Jogos Abertos. Porque em 76, 77, a FAC, a Federação Atlética Catarinense, pegou fogo. E perderam todos os registros. O atletismo antes era vinculado à FAC, né? Sim. Então se perdeu a história, se perdeu, queimou literalmente. Então eu me preocupei com isso, esse incêndio da... Então desde que eu comecei no atletismo eu junto o resultado. A minha mulher me odeia por causa disso, porque nós temos lá caixas e caixas e caixas de papel lá em casa. Agora eu estou digitalizando tudo, tem papel com o tempo ele se perde. E aí o que eu estou fazendo? Então eu comecei... Está catalogando tudo? Não, eu já está indo para o prelo, vamos dizer assim. Está só finalizando as fotos que eu pedi para os atletas mandar, nem todos infelizmente mandaram. Então a ideia seria lançar agora para setembro ou outubro. Talvez não, talvez eu lance nos Jogos Abertos. Um livro técnico de atletismo. O que é um livro técnico? Não tem muita coisa escrita. Nomes e números, mas nomes e números de que forma? Fizemos um apanhado dos 50 melhores resultados por prova, ao longo da história dos Jogos Abertos. 100 metros rasos, por exemplo, 50 melhores marcas. Mas, paralelo a isso, eu peguei os 50 melhores atletas, que é a melhor marca de cada um. Olha o trabalho. Não contente com isso, fomos buscar o resultado primeiro, segundo e terceiro por prova, ano a ano, desde 1960. Aí a coisa vai, né? Aí vamos montar um quadro de medalha? Montei um quadro de medalhas, que dá um trabalho de medalha. E aí, as ideias vão surgir. Aí comecei, em cima de todos esses dados, mais em cima das minhas memórias e de outras pessoas que a gente conversa,
o quadro de estatísticas e curiosidades. Aí ele é até bem fofoqueiro, assim, quem casou com quem separou com quem, toda essa história dos Jogos Abertos, e também assim, quem foi o maior medalhista, quem ganhou, entendeu? Então isso aí são dados assim que quem não tem nada a ver com esporte vai pegar aquilo ali, pô, que coisa chata esse monte de número, né? Não, mas para quem tem, mas quem é do meio, quem vê o Jogos vai Abertos, se deliciar, né? Vão viajar. Então, se Deus ajudar, a ideia é lançar esse ano, no mais tardar, nos Jogos Abertos. Eu tenho um amigo, Ricardo Zisdorf, que é da Corre Brasil, que abraçou o projeto, e o pessoal da informática, da Univale, lá em Balneário Camboriú, está fazendo todo esse trabalho de diagramação. Mas assim, sem recursos. A gente está metendo a cara, literalmente metendo a cara. E eu estimo realmente que seja lançado esse ano. Porque o que eu estou fazendo? Já faz uns 20 anos que eu faço esse trabalho. Eu vou atualizando cada ano. Entra o resultado que já tentei patrocínio, já tentei até junto ao governo do estado, não se interessaram. Então eu vou guardando na memória. Mas então se quer saber a vida de qualquer atleta nos Jogos Abertos, eu tenho. Tem tudo. Qual é o pulo do gato agora? Fazer o mesmo trabalho de 78 para cá, com o geral. Aí vai pegar brasileiro, sul-americano, Olimpíada. Bom, mas aí é um material muito bom. Mas eu tenho, de 78 para cá, tudo que rolou no estado eu tenho. Estou buscando junto com a Federação Brasileira de Atletismo, e eles têm assim de 96, 97 para cá, tem tudo. Mas tem coisa, eu digo assim, os anos 80 foram riquíssimos em todos os sentidos. Uma geração fantástica do atletismo brasileiro que eu acho que nasceu na época errada. Aquela geração, se fosse hoje, o Brasil ganharia algumas medalhas na Olimpíada. Se fosse aquela geração com as condições de hoje. Então vamos pegar a própria Margit Weiss, de Joinville, uma super atleta, um talento excepcional, que infelizmente não teve a oportunidade que de repente poderia ter nos dias atuais como atleta. Então, a ideia é fazer isso. Agora que eu vou me aposentar... Não teve a oportunidade que teve a Tamires, com suporte financeiro, através de patrocínio, enfim, tudo mais não teve na época. Não, e nós temos aí vários. O próprio Evaldo Rosa da Silva, que eu citei aqui, apesar dele ter ido para uma Olimpíada, apesar de ter ido para a Mundial Militar, tudo foi... Mas é um cara assim que se tivesse tido o apoio correto na hora certa, Roberto Carlos Bortolotto também, os caras teriam arrebentado no nível mundial. Muito bem. E eu quero contar tudo isso futuramente. Agora eu vou me aposentar, saindo. Tem tempo, vai ter bastante tempo, né, para trabalhar em cima disso aí. E a gente quer dizer para você que o Jornal Esportivo e também o Panorama Esportivo estará à disposição para divulgar esse seu trabalho, eventualmente no seu lançamento. Deraldo, obrigado pela participação. Eu sei que você tem muitas histórias. Agora que já está começando a aquecer. Sei, você tem mais alguma história para nos contar? Tem muita coisa. Não, estou brincando. Eu sei que vocês têm o tempo. Quero agradecer o convite, né? E já lançar um desafio para os meus colegas comendadores. Quando forem convidados, venham. Porque é uma divulgação, realmente. O trabalho que vocês fazem é muito legal, porque valorizam o ganhar do esporte, né? E a comenda, ela é a maior honraria que nós temos, né? que eu repito, eu me sinto extremamente feliz por ter sido agraciado. Acho que tem muita gente que mereceria antes de mim, mas eu sei que teve outros nomes indicados que não foram aprovados, a gente sabe o motivo, mas venham porque é muito legal. Acho que o registro histórico que o Júlio está promovendo aí, com a sua equipe, tem que ficar e tem que ser apoiado. Muito bem. Obrigado, Deraldo. Felicidades. Valeu, Júlio. Um abraço para o Valeu. Um abraço.